Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e na tarde desta quinta-feira eu recebo o editor executivo do Núcleo de Conjuntura, Walter George, para comentar os fatos políticos mais importantes e mais polêmicos da nossa política brasileira. Hoje nós vamos comentar sobre esses seguintes temas. O primeiro que foi escolhido o relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Trata-se do deputado Bonifácio de Andrada. Ele é do PSDB de Minas Gerais, é aliado de Aécio Neves e também é pró-Michel Temer. Já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre o perfil desse deputado. Em seguida, nós vamos falar sobre a reprovação do presidente Michel Temer, que, segundo nova pesquisa CNI e Ibope, chegou à casa dos 77%. É um recorde, né? Desde as pesquisas que eram feitas no governo José Sarney. Em seguida, nós vamos analisar uma decisão do Senado, né, por maioria ampla, 43 votos a 3, o Senado decidiu levar a plenário a votação, né, decidiu levar para a votação em plenário a decisão do STF sobre o afastamento do senador Aécio Neves. E, para finalizar, nós vamos comentar uma operação da Polícia Federal, lá em Roraima, em que os filhos do senador Romero Jucá, nome forte do governo Michel Temer, eles são acusados de desviar 32 milhões de reais entre um programa federal de habitação, que é o Minha Casa Minha Vida, e também a compra de uma fazenda. Walter, boa tarde. Muito assunto aqui para a gente comentar hoje, como sempre, como né? Como sempre, na nossa política a pauta está sempre cheia, né? Sempre cheia e sempre quente. No caso desse primeiro tema, que é a escolha do relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, Bonifácio de Andrada. Ele é do PSDB de Minas Gerais, ou seja, tem uma forte ligação com o senador Aécio Neves, né? Um dos nomes que ainda apoia o governo Michel Temer no PSDB, e também é aliado de Michel Temer, defende a continuidade do governo. Ou seja, pelos rumos, né, que o processo está tomando, essa segunda denúncia tem grandes chances de ser rejeitada, a depender pelo menos do relatório de Bonifácio de Andrada. O que a gente pode dizer a essa altura, que é muito provável, é que o relatório seja defendendo o arquivamento. Mas a situação geral, tirando essa parte que o governo e os seus aliados podem controlar, que é a indicação de relator ou coisa do tipo, tirando isso, a situação permanece muito difícil para o presidente, né, para ele se safar dessa denúncia, porque o ambiente no Congresso hoje é claramente bem pior, né, piorou bastante em relação a quando a primeira denúncia tramitou lá. É só lembrar que há 2 dias houve uma votação importante para o governo Temer dentro da Câmara, e ele só conseguiu a aprovação, conseguiu a vitória por 5 votos apenas. Então é uma situação... Que foi a transformação de Moreira Franco em exatamente, ministro, fundamental para a transformação dele em status, é uma matéria muito importante para o governo, eu diria que quase que decisiva, porque isso, se não aprovado, levaria o ministro para a primeira instância, né, o caminho costuma ser mais curto para uma denúncia ou coisa que valha. Então, a situação do governo de estabilidade, quer dizer, e quando todos esses assuntos que nós vamos comentar, nós vamos ver como é que eles se entrelaçam e mostram que a situação de articulação política, principalmente, como está muito difícil. Evidentemente que era fundamental para o governo, para a sua estratégia de defesa, que tivesse, como parece que terá, um relator mais próximo, benevolente, mais suscetível, inclusive, à pressão política que será exercida, não apenas pelo Palácio Planalto, no caso, como um dos principais aliados do presidente, que também tem seus problemas para resolver e precisa desse tipo de acordo, que é o senador Aécio Neves, né, já que o deputado Bonifácio de Andrada é claramente do grupo dele lá de Minas Gerais. Agora, Walter, esse deputado ele tem um perfil peculiar. Você já deve ter ouvido esse sobrenome nos livros de história aí, né? Bonifácio de Andrada. Ele é descendente direto de José Bonifácio de Andrada, que foi articulador da independência e também foi um nome forte do Império Brasileiro, né? Durante o comando de Dom Pedro I. Há muito tempo está aí, né? Há muito tempo no poder, né? E ele, inclusive, também é advogado, enfim. Tem um amplo conhecimento da política brasileira, do Congresso. O presidente da CCJ, que por sinal é um mineiro, disse que uma condição que ele ia exigir para o relator é que ele tivesse
conhecimento técnico, não iria pegar qualquer um. E nesse caso, o Bonifácio de Andrada tem, inclusive é um senhor de 87 anos, é uma pessoa de bastante experiência, né? Então esse requisito ele atende, mas é um requisito, vamos dizer assim, para começar os trabalhos, né? E do ponto de vista técnico, mas é preciso também que ele honre esses 87 anos no sentido dele resistir às pressões para fazer um relatório técnico, um relatório minimamente justo e que seja possível fazer em cima dele uma discussão que a sociedade que vai acompanhar ele certamente fique tranquila em relação a entender que ela não é um relatório para atender este ou aquele interesse, muito embora, como eu disse, pelo perfil dele haja algum risco nesse sentido, mas que ele tenha capacidade, já que tem capacidade técnica, que tenha capacidade política também de fazer o melhor trabalho possível dentro das circunstâncias que a política permitir. Evidentemente, a pressão sobre ele já está sendo grande, né? E será muito maior ao longo dos próximos dias. Então, é importante que esse perfil, vamos dizer assim, esse pessimismo inicial que a indicação dele determina pelas suas ligações, ela seja de alguma forma contrariada por nós e ele consiga fazer um trabalho minimamente independente. Agora, Walter, um fator negativo para o presidente Michel Temer, dentro desse clima de Lava Jato e de denúncia, é a baixa popularidade do presidente. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, né, realizada pelo Instituto Ibope, né, Ibope em parceria com o CNI, revelou que o presidente Michel Temer tem uma reprovação de 77%. Apenas 3% da população aprovam o governo Michel Temer, e essa pesquisa foi feita após a segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que inclui não só o presidente, mas também o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-geral da República, Moreira Franco. E acontece também depois daquela grande polêmica que foi a extinção da reserva lá da região amazônica, reserva mineral, né, com tamanho gigantesco, do tamanho do estado do Espírito Santo. Enfim, após esses dois assuntos delicados, a popularidade caiu ainda mais, né? A reprovação aumentou ainda mais, foi de 70% para 77%. Ou seja, Walter, mesmo com esses indícios de melhora da economia, com o leve aumento do emprego no país, o fôlego, né, nas próprias exportações, enfim, a economia dando sinais de melhora, isso não está refletindo na melhora da popularidade do presidente. Você pega essa pesquisa, que é a CNI Ibope, e dentro do que já está disponibilizado no site do CNI e do próprio Ibope, você não encontra um dado, os estrategistas do governo não terão como aproveitar essa pesquisa para nenhuma linha, porque tem sempre aquela leitura possível, não há uma leitura possível que indique algo favorável para o governo. É uma coisa impressionante, mesmo nos pontos em que se analisa o quadro econômico, o combate à inflação. O governo é rejeitado em todos. Para você ter uma ideia, a população, quando consultada sobre qual o governo melhor foi, o primeiro governo da Dilma tem sido o Michel Temer, a maioria acha que o governo da Dilma foi melhor. 59% avaliam como melhor, que esse governo está sendo pior do que o da Dilma. Então, assim, é uma situação complicada e que, evidentemente, repercute naquele outro ponto que a gente estava discutindo. Quer dizer, você vê, os deputados que estão aí às portas de uma campanha, boa parte deles candidatos à reeleição, já vai enfrentar um eleitor bastante disposto a buscar uma renovação, insatisfeito com o que está aí, independente de nomes. Esses deputados vão pela segunda vez, num período curtíssimo, colocar sua cara à tapa para salvar um presidente com esse nível de aprovação. Assim, a reprovação pessoal é 92% das pessoas desaprovam o estilo Temer. Então, assim, é uma situação muito difícil do presidente, uma popularidade muito alta para você ainda ter ou então, como se avalia muito hoje em Brasília, ou então vai ficar um preço muito alto essa salvação. Se a primeira salvação já se diz que teve um custo alto, inclusive para o cidadão, porque, através de emendas e uma série de concessões que foram feitas, esse agora vai ficar mais caro ainda, né? E vai ficar, ou seja, a tendência é que o governo, mesmo que se salve, saia ainda pior do que saiu no primeiro. Então, é uma situação realmente muito delicada do presidente. E lembrando que nesse caso agora tem um agravante de estarem na mesma denúncia ele e dois dos seus principais articuladores políticos, que são os ministros Eliseu Padilha e Moreira
E essas avaliações, como essa de hoje que saiu da CNI, evidentemente jogam mais lenha ainda na fogueira, que vai arder muito pelos próximos dias, que é do caminhamento da denúncia contra o presidente Temer dentro da Câmara. Essa pesquisa, sem dúvida, sai num dia muito ruim para o presidente, mais ainda, porque, vamos dizer assim, vai servir de instrumento de pressão maior ainda para um grupo de deputados que começa a analisar se arquiva ou não pela segunda vez em pouco tempo uma denúncia contra o presidente. Walter, você falou num dado interessante, que foi a maioria dos entrevistados afirmar, 59%, que o governo Michel Temer é pior do que o governo Dilma Rousseff, o que parecia impossível, porque o governo Dilma Rousseff também enfrentou um alto grau de reprovação, foi um dos fatores que ajudou no impeachment da ex-presidente. Ou seja, a realidade mostra que o governo Michel Temer está, de alguma forma, até ajudando o Partido dos Trabalhadores, porque está criando aí uma memória, de um saudosismo. No passado realmente era melhor fazer uma comparação com o que existe agora. Então, de alguma forma, Michel Temer está até ajudando o Partido dos Trabalhadores. O partido não está tirando muito proveito disso não, mas é fato, quer dizer, vamos dizer assim, essa comparação mais direta, objetiva que as pesquisas fazem, aponta nesse sentido. Lembrando que o cenário, o contexto em torno do governo Dilma era muito pior que, como você disse, por exemplo, o cenário econômico, ele parece ter dado uma melhorada. Então isso poderia e deveria repercutir numa melhora na avaliação do governo. Você não tem um dado, inclusive, como eu disse, combate à inflação, o governo está muito mal avaliado. Combate ao desemprego, o governo está muito mal avaliado. Quer dizer, mesmo que haja melhora em alguns desses índices, e que isso se imagina que devesse repercutir de alguma forma na popularidade do presidente e na aprovação do governo, há absolutamente efeitos que essa pesquisa, pelo menos, que ela aponta nesse momento. Talvez tenha se criado na população um sentimento de que a melhoria da situação econômica do país fosse ocorrer de forma mais acelerada, mais rápida, e o que a gente vê é que as coisas vão engateando, que a população, apesar de todas as medidas tomadas pelo governo, não consegue ainda enxergar uma real melhoria na sua qualidade de vida, na sua capacidade de aquisição, de compra, na melhoria do emprego de forma efetiva, Tudo ainda muito... Mas eu acho que só deve reclamar da impaciência das pessoas, que nós temos que lembrar que esse governo está aí há muito tempo. Não, pois mais de um ano... Já tem mais de um ano e as coisas não aparecem. E, enfim, os resultados começam a aparecer. Mas aparece num plano que ainda não chega nas pessoas. Esse é o problema. Há uma melhora de bolsa, de mercado, de não sei o que. Isso não... Quer dizer, no dia a dia das microeconomia, no dia a dia das pessoas, isso ainda não é perceptível, não é sentido. Então, é um componente que o governo tem que lidar para poder colocar vamos dizer assim, nesse contexto da política, que ele vai ter que fazer muita política nos próximos dias para reverter um quadro que, insisto, dentro do Congresso é, nesse momento, bem pior do que era quando da tramitação da primeira denúncia. Agora, Walter, outra decisão que tem íntima relação com a estabilidade do governo Temer foi tomada na tarde desta quarta-feira pelo Senado. A maioria dos presentes, 43 contra apenas 8, decidiu colocar em votação a decisão do STF que afastou o senador Aécio Neves do seu cargo, dentro da casa, e também que obriga o tucano a se recolher durante o período da noite. Aécio Neves é um dos poucos tucanos que ainda apresenta simpatia, que ainda apoia o governo do presidente Michel Temer, e o grupo dele é fundamental para a rejeição dessa segunda denúncia. Walter, esses 43 votos, eles representam uma quantidade significativa de partidos, uniu quase todo mundo, PT, PSDB, PMDB. Parece realmente que esse espírito coletivo, que esse corporativismo falou mais alto, e talvez o medo da Lava Jato faça com que inimigos históricos como PT e PSDB se unam para tentar proteger aí o senador tucano. Mais do que o espírito do corpo, eu acho que é um instinto de sobrevivência mesmo, assim, porque muitos que estão decidindo agora nesse sentido estão se projetando eles próprios mais adiante. Quer dizer, se chegar em mim, já tem uma decisão tomada pelo Senado e isso vai facilitar a sua vida. O PT tem tido muita dificuldade desde ontem para explicar a sua posição. Foi o partido que teria, em tese, maior interesse no afastamento e
em algum tipo de punição imediata para o senador Aécio Neves, que a gente tem que lembrar foi o candidato derrotado à presidência em 2014 pelo PSDB, liderou, digamos assim, um grande movimento de resistência com o recurso ao TSE, com tudo, liderou o processo de impeachment. Então, evidentemente, está ali naquela escala dos principais inimigos, os adversários do PT. Mas o partido soltou nota com muitas críticas ao Aécio Neves, mas dizendo que no caso específico o STF se equivocou, tomou uma decisão que não devia e tal, etc. Mas tem sido muito pressionado pela militância desde então, que a militância queria que, grande parte, pelo menos a militância que se expressa pelas redes sociais, grande parte dela queria que o partido estivesse ao lado agora, nesse momento, da justiça, no sentido de defender uma punição ao senador Aécio Neves, essa posição que está prevista. Tem uma discussão legal sobre isso, se é ou não prisão, isso aí. Tem uma manifestação de um dos ministros, Luiz Roberto Barroso, dizendo que no Código Penal está configurado que não é uma pena adversa à prisão, então não pode ser aplicada sem que o Senado, no caso, tenha necessidade de se manifestar. Então, há toda essa discussão técnica, há dentro do próprio Supremo, né, quem se manifeste em defesa do Senado, no caso do ministro Gilmar Mendes. Houve votos ontem, foi uma votação por 3-2, não foi uma votação unânime. Então, há, de fato, divergências sobre isso. Mas o fato é que há essa decisão e grande parte da militância, repito, pelo menos a que se manifesta pela rede social, demonstra que gostaria que o partido tivesse nesse momento contra isso. Há uma resistência, houve votos contra, inclusive hoje, nessa votação que você falou aí, quer dizer, não é uma situação muito pacificada, inclusive dentro da bancada. Os votos foram José Pimentel, aqui do Ceará, e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Isso, votaram, né, contra a orientação do partido, no sentido de que o Supremo tem condição de tocar. Então, agora, você tem razão no seguinte sentido, é fundamental, isso tem a ver com o processo que está havendo na Câmara, e assim, a situação do Aécio não é só importante para a tramitação da denúncia, para a própria presença do PSDB dentro do governo Temer, que o Aécio lidera o grupo que segura o partido dentro do governo, e o Temer sabe que é importante um partido com o referencial do PSDB, de alguma forma, chancelar o governo. Mas um grupo, inclusive, do qual faz parte o cearense Tasso Gereissati, que é presidente, defende que o partido já deveria ter largado o governo, já deveria estar independente, se não na oposição, pelo menos independente, e o Aécio é quem segura muito isso. Então, assim, é uma personalidade política muito importante para as estratégias que o Temer desenvolve, não apenas na sua, vamos dizer assim, na sua batalha imediata pela permanência no cargo com relação à denúncia, mas com relação mesmo ao dia a dia administrativo, ao tocar do governo. A presença do PSDB é importante, e nesse momento, quem é fundamental para que isso aconteça para o governo Temer e para o presidente Temer é o senador Aécio Neves. Sobre esse caso, existe um debate jurídico e político em relação ao poder do STF para afastar e mandar recolher um senador durante o período da noite. Né? É um debate que está presente tanto no STF como no Senado. E hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa palestra nos Estados Unidos, afirmou que as decisões do STF têm que ser cumpridas. É a instância máxima de poder do país, o que eles decidem tem que ser cumprido. Ele não citou o senador Aécio Neves, mas não deixa de ser também uma indireta, né, ao Tucano. Um fogo amigo, uma bicada amiga, né, do Tucano. É uma situação, a situação do senador Aécio Neves, ela é muito delicada. Ele tem essa força que é muito concentrada em Minas Gerais, como mostra mais uma vez. No primeiro momento ele já tinha utilizado também um deputado tucano para ajudar a situação do Temer dentro da CCJ, que era o Paulo Abiac, agora usa outro. Então ele tem esse controle, mas quando sai, por exemplo, o PSDB de São Paulo se manifestou pela decisão do Supremo. Então, e aí tem essa manifestação foi no exterior, mas foi de uma figura importante também do PSDB, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, ele tem uma situação muito delicada, né? E ele vai precisar ter muita habilidade, que eu não sei se ele tem, ou que tipo de instrumento é que ele vai usar no debate interno do partido, para ele unir o partido em torno dele, porque isso está longe de acontecer. E se ele não tem um partido unido em defesa de sua situação, como é que ele vai buscar esse apoio fora do partido, fora do PSDB, se ele não está conseguindo demonstrar essa força sequer dentro da sua própria organização, que ele preside? Ele está afastado, está licenciado por questões óbvias, ele está afastado inclusive do mandato, mas ele é presidente. Mas
a cada dia demonstra que perde absolutamente o controle sobre o partido nesse momento. O destino político, o futuro político dele é uma coisa absolutamente incerta. Ainda há quem ele é um nome, por está mais as pesquisas com o nome dele hoje é quase que traço, na perspectiva de uma pessoa que teve 51 milhões de votos há pouco tempo atrás, né? 3 anos atrás apenas. Então, é um capital político que foi embora e ele vai ter muito trabalho para segurar e para se demonstrar forte o suficiente, primeiro para essa batalha interna dentro do próprio PSDB e depois para cumprir a sua missão, digamos assim, que espera dele o presidente Temer, que é ajudar na salvação dele, inicialmente na sustentação do governo, mais a médio e longo prazo. Walter, ainda nesse assunto, uma figura também importante, né, que pode decidir o futuro do senador Aécio Neves, é do presidente do Senado cearense, Eunício Oliveira. Ele está tentando aí equilibrar, né, a pressão de um lado e do outro. Tanto que a votação para saber que o plenário vai decidir se afasta ou não Aécio ficou para a próxima semana, exatamente para ver se o próprio Supremo, né, como já aconteceu com Renan Calheiros, né, decide realmente se o senador Aécio Neves vai ser afastado ou não. O pleno, né, a maioria, os 11 ministros, teriam, no caso, de decidir se afastam ou não Aécio Neves. Você acha que realmente a melhor decisão para que não se criem arestas, para que não haja um clima de beligerância entre o Supremo e o Senado, que o próprio pleno do STF decida esse caso? Essa situação está criada, né? Hoje mesmo, na declaração, acho que do ministro Marco Aurélio Mello, admitindo que nós estamos no meio de uma crise institucional. Isso é claro, é evidente, né? Nós estamos numa crise institucional que precisará de muita habilidade, principalmente os seus dirigentes, e aí o senador Eunício Oliveira está nesse bloco, que precisará muita habilidade, muita cabeça fria para que seja conduzida da melhor forma possível. Agora, por exemplo, a manifestação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é clara e é correta. A decisão do STF, no primeiro momento, a decisão do Supremo você cumpre. Depois você pode até recorrer, pode discutir, pode fazer uma série de debates, desde que você cumpra. Ela está parcialmente cumprida com essa decisão de submeter ao plenário, porque foi uma decisão do plenário. Agora, ele, por exemplo, não votou isso hoje porque o quórum estava baixo. Tem um quórum mínimo que ele quer, que o presidente do Senado quer estabelecido, e de fato é importante que assim seja, que não seja uma decisão tomada por qualquer quórum, em qualquer circunstância. Tem que ter um embasamento, pelo menos uma maioria, depois, não ter questionamento, inclusive sobre a legitimidade, né? Então, agora, essa crise institucional, ela exigirá realmente alguma habilidade, ou muita habilidade, e talvez seja inteligente da parte do Eunício Oliveira esperar que dá um tempo para ver se o Supremo toma alguma decisão com relação a isso, e ele próprio se entender que há um erro. Porque, como eu disse, não é uma decisão pacífica, não é uma decisão unânime que se tomou. De 5 ministros, 2 votaram contra. Então, não há um entendimento fechado. Então, seria importante que o Supremo tivesse uma decisão para que essa tensão institucional, a gente já tem tensão institucional para todo lado, né? Tem tensão institucional do Executivo, do Executivo com o Legislativo, do Judiciário com o Executivo, do Judiciário com... Então, na medida do possível, essas crises elas sendo administradas para serem resolvidas no mais curto espaço de tempo possível, será melhor para o país, que ele poderá respirar com mais tranquilidade. Agora, eu não sei se muito embora eu concorde que pode ser uma alternativa, mas eu não sei se esse caminho adotado pelo senador Eunício Oliveira seja o mais fácil, não. Porque dentro do próprio Supremo a gente tem também uma tensão estabelecida muito forte, né? Por exemplo, as declarações do ministro Gilmar Mendes sobre isso foram muito duras sobre essa decisão, né? Quando começa a fazer uma coisa do tipo, colocando inclusive em suspeição, quando começa a fazer poesia, a gente tem que desconfiar que interesses é que há sobre essa decisão em torno do senador Aécio Neves. Já está se referindo à decisão do Fux, né, do ministro? Pois foi muito criticada, porque inclusive ele disse, né, nós estamos fazendo bem, enfim. Então é uma situação que, quanto menos os ministros falarem, quanto mais decisão for tomada, decisão de maioria, para que seja respeitada e cumprida, como disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é melhor. Agora, o Senado talvez também seja um pouco responsável por isso, mesmo dessa tensão, porque o Senado já poderia ter discutido essa questão do Aécio com
com mais clareza. Não né? existe a comissão de ética No que sentido- deveria é. investigar, não investiga, Não foi ia barrado. abriu mão de investigar, podia ter investigado, podia inclusive ter uma decisão tomada, porque aí ela teria que ser respeitada, no sentido de inocentar, no sentido de punir, de afastar do mandato, de criar alguma situação que ele, para ele próprio, demonstrar alguma capacidade de resolver seus problemas. Como não resolve, como tenta empurrar com a barriga, vem o outro poder e toma uma decisão e gera toda essa situação. Então, a crise institucional do país me parece flagrantemente que ela está criada. Então, vamos esperar pelo menos que os que são responsáveis por conduzir o país e essas instituições para o caminho da saída, que tenham capacidade de fazê-lo com o menor dano possível à institucionalidade, principalmente. Walter, vamos agora abrir espaço aqui para o comentário da nossa audiência, né, dos nossos internautas. A gente lançou uma enquete. Você acha que o senador Aécio Neves precisa ser afastado do Senado? Vou ler aqui alguns comentários. A Claudete Bravo manda só um oi, Claudete. A Fátima Parente também. A Rosivânia também manda. A Lívia Ayla diz que sim, o senador deve ser afastado. A Ana Bandeira também, sim, fora Aécio, fora Temer. Pastor Francisco Magalhães, amigo com certeza, ser afastado e condenado a passar 45 anos na prisão. 45 é o número do partido? Acho que ele fez um referendo. Lembrando que o máximo é 30, né? Pode Chama ele aqui de ladrão, corrupto, escória humana, chefe de quadrilha, ele, o Renan, ninguém sabe qual é o pior. Isabel Crespo, boa noite, desde Toronto, no Canadá. Olha a nossa audiência chegando até a outros países igual. Antônio Alencar, não basta só prender, tem que fazer todos eles devolverem tudo que roubaram do povo. Lúcia Souza, Aécio Temer e toda a sua quadrilha tem que ser expulso do poder. Patrícia Gomes, a economia pouco a pouco se desligando da política podre que se apresenta. Isso é verdade, né? A crise política não para, mas a economia parece que está tem uma descolada. Até porque ela tinha um limite para também ela ficar pagando o preço da política. Então, em algum momento, ela disse, deixa eles irem para lá, até porque essa crise política no Brasil, ela não está no horizonte. De fim. O fim dela não está no horizonte muito claro, não. Então, as pessoas têm que realmente tocar a sua vida, porque se for esperar que a crise se resolva, crise política, no caso. Agora, o que surpreende de fato, só retomando o que eu já disse antes, o que surpreende é que esse descolamento e os bons resultados que aparentemente a economia tem proporcionado não tenham, ou isso é um sinal de maturidade também da população, de separar também, de separar bem as coisas, inclusive nesse sentido, ou, como eu disse, é um sinal de que essa melhora precisa avançar para chegar de fato nas pessoas. Por enquanto, ela está muito bem posicionada no mercado, para o mercado. A Patrícia Gomes afirma, agora em relação ao caso Aécio, é ladrão protegendo ladrão. Suzana Barbosa de Mello, são todos farinha do mesmo saco. Nojo desses políticos. A Dúcia Oliveira, são todos mentirosos, vão trabalhar. Ela usa aqui um termo que é bom não repetir. Janeide Costa, bom seria se tudo o que ouvimos desses políticos fosse realmente julgado e todos seriam condenados. Porém, é muito blá blá blá, pouca altitude da justiça, é um tal de mimimi aí a nossa sociedade cobrando uma atitude mais empática. Agora, é porque a gente está no meio da fumaça e do nevoeiro, a gente não está percebendo, mas evidentemente que tem muita coisa acontecendo, inclusive no campo das punições, né? Das punições que tem acontecendo. Agora, está acontecendo num volume, numa intensidade tão grande que o sentimento que causa nas pessoas, é natural, é um sentimento de desânimo, de desestímulo, de decepção. Mas a gente tem que olhar para, eu costumo dizer, para essa metade cheia do copo, que é o seguinte: muita coisa que está aí é coisa de muito tempo. O Romero Jucá não é um personagem novo, não. O Romero Jucá está há muito tempo e não começou a fazer coisas erradas, por exemplo. Assim como o Gedel Vieira. Recentemente, não. Então, toda essa situação, ela estava aí. Então, finalmente, a gente está, com todo o sofrimento que isso determina, finalmente a gente está enfrentando e está, de alguma forma, punindo. A punição ainda está longe de ser aquilo que atende à expectativa das pessoas, evidentemente, mas é a punição começando a acontecer. Então, é a sociedade prestar muita atenção nisso e ela tem a chance, ano que vem, de se redimir de algum erro que eventualmente tenha praticado com relação a isso, ela vai, de novo, ter a possibilidade de votar. Então, prestar atenção nesse voto, eu acho que é importante que as pessoas comecem a olhar
de forma diferente para a escolha, principalmente as escolhas proporcionais, né? Aquela que as pessoas prestam muita atenção no presidente que vão votar, no prefeito, no governador, e esquecem da atenção ao vereador, ao deputado federal. E é esse pessoal que está aí na Câmara decepcionando muita gente, que está no Senado decepcionando muita gente, exatamente pelo voto nem sempre atento que se dá nessas áreas. É verdade. E mais uma prova de que quanto mais você investiga, mais coisa ruim você acha, é que hoje aconteceu uma operação da Polícia Federal no estado de Roraima, em que os filhos e ex-enteadas do senador Romero Jucá, nome forte do governo Temer, foram alvos de uma operação. Eles são acusados de desviar 32 milhões de reais. Os dois filhos são Rodrigo e Marina, e as duas ex-enteadas são Ana Paula e Luciana Surita, que é filha da prefeita de Boa Vista. Segundo a Polícia Federal, houve superfaturamento na aquisição da fazenda Recreio e na construção de um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, conhecido como Vila Jardim, em Boa Vista. O nome da operação é Anel de Giges. E, para a situação ficar pior ainda, o esposo de Luciana Zurita, cujo nome não foi divulgado, foi preso por portar armas de fogo, uma pistola e um fuzil. Ele acabou preso em flagrante. Walter, Romero Jucá é uma figura muito, como você disse, já muito conhecida da política brasileira, vem apoiando aí os últimos governos e exercendo um papel de protagonismo, né, sendo líder nas casas legislativas onde esteve. E não deixa de ser mais uma notícia negativa, já que ele faz parte também dessa frente de defesa, né, do presidente Michel Temer. Ele integra aí esse grupo de nomes fortes do governo do PMDBista. A maioria já está preso, ou então sendo investigado. Gedel Vieira Lima, preso, Eduardo Cunha preso, Eduardo Alves preso, Rocha Loures preso, e parece que agora a força das investigações chega em Romero Jucá, um nome que há muito já se avalia que já deveria ter sido, de alguma forma, investigado ou punido, e parece que as investigações vão paulatinamente se aproximando dele, né, já que chega aí no seu círculo familiar mais próximo. É importante, de qualquer maneira, dizer que essa operação de hoje não envolve diretamente ele em si, né, não é investigado, mas parentes muito próximos, filhos e enteados. O que chama a atenção nessa questão toda é o seguinte: o Romero Jucá, como você disse, ele é uma figura, ele é um fenômeno, eu diria, político, porque ele foi líder do governo Fernando Henrique, foi líder do governo Lula, foi líder do governo Dilma e é líder do governo Fernando Henrique, Temer. E só não é ministro do planejamento porque aquele escândalo que envolveu, levantado pelo ex-senador cearense Sérgio Machado, fez com que o Temer tivesse que afastá-lo naquele momento. Ele queria estancar a sangria rapidamente. Aquela história de estancar a sangria que também. É mais um problema que repercute na necessidade de articulação do governo. É um dos nomes, como você lembrou, que participaria e participará certamente da articulação do governo Temer dentro do Congresso. É fundamental para isso, né? E, de repente, se vê envolvido diretamente com a situação que ele já atribui, tentando minimizar a coisa de perseguição de uma juíza, coisa desse tipo. O que a pessoa tem que fazer é o seguinte: é mostrar que os seus argumentos de defesa vão mostrar que está justificado na razão. Não começar com esse discurso que é perseguição de uma juíza, que é situação, é porque nós estamos fazendo isso aqui. Na verdade, o nome do senador Romero Jucá, mesmo essa operação de hoje não envolvendo diretamente, já esteve envolvido e permanece envolvido, sempre é um nome citado. Ele mesmo diz, há 14 anos que me perseguem. Uma das declarações dele hoje foi dizendo que há 14 anos que reviram a vida dele, que não vão que não encontram nada, que não vai se sentir intimidado e tal, etc. É o discurso de quem não tem como se defender, ou que não quer se defender. Quer dizer, e é mais um desvio, um suspeito desvio, um programa absolutamente importante para pessoas de baixa renda. Você desvia e superfatura uma coisa como o programa Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, é insensibilidade em cima da insensibilidade. Num estado pobríssimo, né? Pobrésimo, quer dizer, precisa, onde a demanda da população é muito maior, e aí você tem uma situação dessa criada dentro de um contexto, repito, em que mais um líder, mais uma pessoa importante para as articulações do presidente Michel Temer se vê envolvido com problemas que vai ter que resolver esses problemas antes de cuidar da situação
do presidente do governo que ele lidera dentro do Congresso. E uma das filhas dele, lembra que o Romero Jucá, inclusive, é um dos apontados como responsáveis pelo caso da Renca, que era ali exatamente em Roraima, que disse que essa filha dele, uma das que foi objeto hoje, não houve prisão, né? Foi objeto de condução coercitiva e tal, seria uma das beneficiárias daquela liberação que o governo acabou recuando. Então, assim, é uma situação, é um componente a mais, é mais aí nessa linha das pessoas, da decepção com as pessoas, mais uma coisa que decepciona as pessoas, mas eram nomes que de alguma forma já se decepcionam as pessoas, mas decepcionam num plano em que ela já... Não é surpresa. Né? Não é surpresa, exatamente. É uma decepção porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? O problema é o volume de coisa que deixa as pessoas, às vezes, atordoadas. Que isso aí já é um escândalo novo, é um escândalo do dia, pode dizer. É uma operação do dia, um escândalo do dia. Então, vamos esperar, pelo menos, que tudo isso resulte realmente em alguma coisa. Eu acho que o senador Romero Jucá é um daqueles que a gente lembrou hoje da história do pessoal que votou hoje para salvar o Aécio, mas, na verdade, está tentando se salvar. Eu acho que o Romero Jucá é um desses casos claros. Dos que pegam esses casos para sair em defesa, um dos mais notoriamente que inclusive está reforçando o discurso que fez na época do Delcídio Amaral, o senador Renan Calheiros, que também é réu. Na época ele disse, olha, não vamos tomar essa decisão de autorizar a prisão do Delcídio feita sem o Senado se manifestar, porque nós estaremos abrindo um precedente muito perigoso. E na época, quem liderou o discurso contra isso, que a prisão tinha que ser confirmada, foi exatamente o Aécio Neves, que hoje está sofrendo problema. O Romero Jucá, junto com o Renan Calheiros, não cai nessa. Ele está nesse discurso de defesa da prerrogativa do Senado, que é preciso proteger o Senado, mas em última instância, e eu acho que o episódio de hoje reforça isso, em última instância ele está tentando se preservar porque o nome dele está na lista, sem dúvida nenhuma, para ser objeto de investigações mais profundas, digamos assim, porque ele tem muito para responder, porque é muita denúncia no governo dele. No caso de hoje, no Romero Jucá, no caso de hoje, chega muito perto dele, mas ainda não é exatamente sobre ele a investigação da operação. Vamos aguardar aí se chega ou não, né, até o nome do próprio Romero Jucá, né? Lembrando que ele integra também o quadrilhão, né? Ele seria um dos membros do quadrilhão. Ele é do quadrilhão. Ele é um nome de cúpula do PMDB há muito tempo, e com força real. Ele não foi líder e não é líder no Congresso há tanto tempo, de graça. Porque ele tem influência de fato, ele usa todos os instrumentos à disposição, não tem nenhum pudor para fazer política com P maiúsculo e P minúsculo dentro do Congresso, e isso é útil aos governos. O governo do PT ao PMDB, passando pelo PSDB, quer dizer, e por isso é que ele foi líder dos 3 partidos, porque ele realmente é um líder que apresenta resultados. E às vezes o que o governo interessa ao governo é isso, mesmo depois... Mesmo sem olhar os meios, né? Mesmo que depois, como acontece agora, os governos tenham que responder por isso. Obrigadão pela sua participação aqui. Não sei se vocês perceberam, mas esses 4 temas acabaram tem relações muito próximas um com o outro, né? Um influencia o outro, foi até interessante. Com certeza nos nossos próximos encontros vai continuar sendo assim, porque não existe nada isolado, né? Atualmente na política brasileira tudo tem algum tipo de relação. Então é isso, a gente fica por aqui, a gente agradece muito a sua audiência, os seus comentários, a sua participação. Amanhã, sexta-feira, não tem live política, mas nós voltamos na terça-feira, provavelmente comentando repercussões sobre esses assuntos, né? O Senado ainda vai votar se afasta ou não o senador Aécio Neves, tem a denúncia contra Michel Temer na Câmara, que vai continuar a sua tramitação, enfim, vários assuntos aí para a gente refletir sobre o final de semana e esperar novidades a partir de segunda-feira. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.